Eu preciso dizer uma coisa muito séria para vocês. Eu preciso que vocês parem de declarar imposto de renda para a Receita Federal do Brasil agora, nesse momento. Nunca mais você vai declarar imposto de renda para a Receita Federal do Brasil. Se você foi viver no exterior, para que é que você está declarando imposto de renda para o Brasil? Vamos falar sobre isso hoje? Bora lá! Olá, eu sou a Cíntia e se você é brasileiro e tá vivendo por aí, esse é o canal. Você sabe por que você não deve de forma alguma se manter declarando imposto de renda para o Brasil? Hoje eu vou te contar. Primeiro motivo, que eu já não gosto muito de enrolação, eu já vou falar logo. Se você escolhe declarar o imposto de renda para o Brasil, você não tem a opção de escolher o que você vai declarar para o imposto de renda do Brasil. E o que é que eu quero dizer com isso? Se você opta por, que é totalmente optativo, se você saiu do Brasil, você não tem mais obrigação de declarar imposto de renda para o Brasil. Você optou por se manter declarando imposto de renda para o Brasil. Você cai na situação de que, se você é residente fiscal no Brasil e vai declarar o imposto de renda, você tem a obrigação de declarar todos os seus rendimentos. A declaração de imposto de renda é global. E o que é que eu quero dizer com isso? Digamos que você teve um rendimento mensal de R$10 mil. Ter um rendimento de R$120 mil no ano te obriga a declarar o imposto de renda. E aí você pensa, nossa, caí nessa situação de obrigatoriedade. Eu tenho 120 mil de rendimento anual. Ou seja, eu tenho que declarar isso. Mas os meus apartamentos, eles têm um valor menor do que o mínimo necessário para poder declarar. Porque bens, você tem que ter acima de 800 mil em bens para poder ser obrigado a declarar. Então você pensa, já que eu não tenho mais de 800 mil em bens, então eu não preciso declarar meus bens. Já que eu não vendi mais do que 20 mil em ações, eu não preciso declarar minhas ações. Por quê? Porque eu só caí na obrigatoriedade de declarar o meu salário, então eu vou declarar só o meu salário. Correto? Errado. A partir do momento em que você cai em uma obrigatoriedade, você cai em todas as obrigatoriedades. Uma obrigatoriedade te joga, te puxa para as outras todas. Então você não tem a opção de declarar somente o que você quer. Logo, você não pode escolher manter a sua residência fiscal no Brasil e se manter declarando imposto de renda para o Brasil porque você quer preencher o carnê-leão sobre seus rendimentos de aluguel. Ah, Cíntia, porque é muito melhor para mim. Porque eu só pago o valor mínimo, porque eu tenho os benefícios de residente fiscal, então se eu não atingir aquele teto ali, eu vou ficar isento, vou ter restituição de imposto, nananã. Mas o restante todo da minha vida eu não quero declarar não, eu quero declarar só isso, eu quero me aproveitar só disso. Não pode. Se você caiu na obrigatoriedade de declarar porque você tem rendimento de aluguel e você declara por causa do carnê-leão, você também tem que declarar todos os seus outros bens, todas as suas outras contas, todos os seus investimentos e adivinha? Tudo isso no mundo inteiro, porque a declaração é global. E digo mais, você está pensando somente na Receita Federal, mas a Receita Federal daí do país onde você vive provavelmente é igual. Não são todas que são assim, né? Algumas têm alguns benefícios, tipo, nos primeiros 10 anos eu não quero saber, por 5 anos você não precisa declarar aqui o que você ganha no exterior, você tem, enfim, diversos benefícios. Mas, no geral, você precisa sim declarar para o lugar onde você está vivendo também. Então, na verdade, você está burlando duas receitas federais, declarando para o Brasil só o que aconteceu no Brasil e para o lugar onde você vive só o que aconteceu no lugar onde você vive. Como se você fosse duas pessoas diferentes, separadas, e não é a verdade. Então, você precisa parar agora de declarar o imposto de renda para a Receita Federal do Brasil para poder você parar de cair na situação de omissão. Se a Receita Federal vê lá a sua declaração, vincula a sua conta no exterior e percebe que tem rendimentos que não estão sendo declarados, porque, por exemplo, você recebe no Brasil 120 mil reais no ano. Aí você tem 20 mil reais em contas no exterior. Para a Receita Federal, vai ficar parecendo que você pegou o seu salário do Brasil e transferiu para o exterior. Se ela já tributou quando você recebeu no Brasil, ela não pode tributar só porque você transferiu para uma conta no exterior. Dessa forma, você consegue passar ali por baixo dos panos. Mas, se você tem um rendimento de 120 mil no Brasil e lá no Paraguai, onde você vive, você tá com um dinheiro na conta de 2,5 milhões, como é que o seu rendimento de 120 mil no Brasil virou 2,5 milhões no Paraguai? Tem alguma coisa errada aí. E se a Receita Federal quiser investigar e quiser cobrar imposto sobre os seus rendimentos no Paraguai, ela pode. Por quê? Porque você ficou declarando imposto de renda para o Brasil. Você escolheu dizer para a Receita Federal que era residente fiscal e tá dando ousadia para ela ali, provas para ela, para poder ela dizer que você tá omitindo informações. Então, essa é a questão. Pare agora de declarar o seu imposto de renda no Brasil. Por conta disso, primeiro motivo. Mais um motivo, você não precisa ficar declarando imposto de renda pro Brasil para manter o seu CPF ativo. Mas sim,
Cintia, se o meu CPF ficar irregulado, eu não vou poder tirar título de eleitor. Se eu não fizer declaração de imposto de renda, eu não posso tirar meu passaporte. Se eu não puder, né? Nada disso, gente. Você pode fazer sua declaração de saída definitiva ou pode simplesmente abandonar, não fazer mais declaração nenhuma pro Brasil. E o seu CPF vai continuar válido, o seu título vai continuar válido, você vai continuar tirando o seu passaporte. Não há nenhum problema. Se na sua cabeça ainda existe esse mito de que você precisa declarar imposto de renda porque você declarou a vida toda e quando você saiu do Brasil, você se manteve no costume de declarar, pare agora. Se você não cair em uma situação de obrigatoriedade de declarar, não declara. E se você cai em uma situação de obrigatoriedade de declarar, faz sua declaração de saída definitiva. Por exemplo, eu tenho 800 mil em bens no Brasil. Eu tô na situação de declarar. Eu vou declarar? Não, se eu não moro no Brasil, eu vou fazer a declaração de saída definitiva para não ter que declarar nada pro Brasil. É assim que funciona. Ok? Isso vai gerar algumas outras questões que precisam ser resolvidas, né? A gente precisa ver quais são os rendimentos que você tem no Brasil, como é que é feito o pagamento desse imposto corretamente depois de você fazer a declaração de saída definitiva. Mas concorda comigo que por maior que seja o transtorno, o problema que é você pagar imposto de renda pro Brasil sendo não residente, ainda é muito menos transtorno do que você ter que contratar um advogado para poder provar que você não era residente fiscal porque a Receita Federal tá querendo tributar seus rendimentos no exterior. E se você tiver feito a declaração de imposto de renda, não vai ter advogado que te salve. Você vai ter que pagar o imposto sobre seus rendimentos no exterior. Não vai ter pra onde correr. Outra questão, você não precisa se manter declarando imposto de renda porque você não tem visto permanente no país onde você vive. Isso acontece muito aqui na consultoria, certo? Vocês chegam aqui e dizem: Cintia, eu fiquei declarando esses anos todos pro Brasil porque o meu visto aqui era de estudante, o meu visto era de procura de trabalho, o meu visto era isso, o meu visto era aquilo, e só agora eu peguei o visto permanente. Então agora eu vou fazer minha declaração de saída. Dá vontade de dar um cascudo em vocês. O que é que o seu visto tem a ver com os seus rendimentos no exterior? A declaração de saída é feita para proteger os seus rendimentos no exterior. Se você saiu do Brasil com visto de estudante em outro país e no primeiro mês você já começou ali a trabalhar para poder conseguir bancar a sua vida ali, né? Mesmo com visto de estudante, mesmo com a bolsa, às vezes a gente precisa trabalhar. Já dá para fazer sua saída fiscal. Não tem que esperar você ter um visto permanente para poder fazer a saída fiscal, não. Parem com isso. Eu tive um cliente aqui que, meu Deus do céu, ele estava há 6 anos morando no Canadá e há 6 anos declarando imposto de renda no Brasil, declarando carnê-leão com os rendimentos dele do Canadá, porque ele foi mal orientado por um profissional que disse: é melhor você deixar pra fazer sua saída definitiva quando você tiver o seu visto permanente do Canadá. Até lá você tem a obrigatoriedade de declarar seus rendimentos no Canadá pro Brasil. Ele pagou 6 anos de carnê-leão sobre os rendimentos dele no Canadá por causa dessa má orientação. Presta atenção, não faz besteira, agenda um horário aqui com a gente. O link tá aqui na descrição do vídeo, ou você sempre pode mandar um e-mail para contato@contadoradoimigrante.com, e também lá no site tem um linkzinho para poder falar com o WhatsApp, para poder ver todos os serviços que a gente presta, agendar horário com as nossas consultoras. Fiquem à vontade para vir falar com a gente, para poder ser bem orientado, para saber o que é que tem que fazer e não vai fazer besteira. E se você estiver fazendo declaração de imposto de renda e continuar fazendo depois de assistir esse vídeo, eu vou te dar um cascudo. Curte, comenta, compartilha, todo mundo tem que saber. Tchau!